Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa quarta formação. A quarta pergunta que o compêndio do catecismo vai responder é a seguinte: uma vez que nós conhecemos, podemos apenas pela razão, como nós vimos anteriormente, conhecer que Deus existe. Basta apenas a luz da razão para conhecer o mistério de Deus? Então, só pela razão nós conseguimos saber que Deus existe? Sim. Mas conseguimos conhecer todas as coisas acerca de Deus? Vamos ver qual é a resposta do compêndio. O homem, ao conhecer a Deus apenas com a luz da razão, ou apenas pela luz da razão, ele encontra muitas dificuldades. Vejam, ontem nós dizíamos, os filósofos gregos já conseguiram chegar à conclusão de que Deus existe e acerca de algumas verdades sobre a existência e o mistério de Deus. Mas vejam, eram pessoas que tinham toda uma vida dedicada à reflexão, à filosofia, ao conhecimento da verdade. Isso é algo que nem todos os homens podem ter. Além disso, nem todos os homens têm, por exemplo, a habilidade de se dedicar a tal estudo. Nem todos os homens têm todas as condições que são necessárias para que eles possam se dedicar e apenas pela luz natural da razão chegarem à consciência de Deus. Infelizmente. Além disso, pela nossa condição decaída, todas as vezes que nós fazemos esse esforço meramente natural, meramente pela luz da razão, sem o auxílio da graça, nós corremos um grande risco de chegarmos a conclusões equivocadas, a conclusões erradas. Então, ainda que nós conseguimos conhecer algo acerca de Deus pela luz da razão, nós não vamos conhecer esse mistério de Deus com perfeição, por conta da nossa limitada razão, da nossa limitada inteligência, do nosso limitado conhecimento e também da nossa situação de decaídos pelo pecado. Então, além disso, o homem ele não pode entrar sozinho na intimidade do mistério divino. Então, por exemplo, se nós pegarmos os gregos, um outro exemplo, há uma escola que chegou, pelas suas reflexões, à conclusão, eu não vou lembrar o nome agora, mas que chegou à conclusão de que, de fato, só deveria haver um único Deus. Por quê? Porque um dos atributos de Deus é a onipotência, por exemplo. E, ora, se Deus é onipotente, não pode haver dois deuses. Porque se houver dois deuses, e eles dois forem onipotentes, um pode subjugar o outro. Se sim, então o outro não é Deus, porque está submetido ao outro. Se não, então eles também não são Deus, porque eles não podem impor a sua vontade. Tá? Eles não são onipotentes. Então só pode haver um único Deus. Isso os homens conseguiram chegar pela luz da razão, ainda que nem todos consigam. Mas que Deus é trino, como é que a gente conseguiria chegar a essa conclusão sem que Deus nos revelasse? Então, ainda que nós consigamos conhecer algumas coisas acerca da natureza e da existência de Deus pela luz da razão, a revelação, a fé, também se faz necessária. E é por isso que Deus quis iluminar a cada um de nós, a toda a humanidade, com a sua revelação. E nessa revelação de Deus, Ele revela não somente as verdades que superam a compreensão humana. E aqui tem uma coisa interessante, Vejam, o que seriam das pessoas pobres, pequeninas? Vejam o que Jesus diz no Evangelho: eu te louvo ao Pai porque vós revelastes essas coisas não aos sábios, não aos filósofos, não aquelas pessoas capazes de compreender grandes coisas, mas vós revelastes aos pequeninos e aos pobres, aquelas pessoas que, se não lhes fosse revelada o conhecimento acerca de Deus, elas nunca chegariam ao conhecimento de Deus. Então é por isso que, além da razão, Deus nos dá a revelação. Ele nos dá o conhecimento mediante a
fé. E essa revelação que Deus faz não é acerca apenas daquelas coisas que são inacessíveis a nós pelo uso da razão, como por exemplo que Deus é trino, mas ele também nos revela verdades religiosas, né, verdades nas quais nós devemos crer para sermos de fato religados com Deus, mas verdades também morais, verdades acerca de como o homem deve agir. Nós que estamos neste tempo do Natal, é sempre bom ter isso em mente. O que Jesus vem fazer aqui no meio de nós? Jesus, basicamente, ele vem nos salvar, nos redimir, mas Jesus, ele vem, né, juntamente nessa missão de resgatar a humanidade decaída pelo pecado, Jesus vem revelar Deus ao homem. Por isso que Jesus eleva toda aquela revelação do Antigo Testamento à perfeição, porque ele fala daquilo que ele próprio conhece, daquilo que é a vida dele, que é a vida da Santíssima Trindade. Então ele revela Deus ao homem, mas Jesus também revela o homem ao próprio homem, uma vez que ele se faz homem e que ele, como homem perfeito, nos mostra a verdadeira forma com a qual nós devemos agir. Por exemplo, se nós pensarmos no matrimônio, na lei de Moisés permitiu o divórcio, mas Jesus vem e diz, nananina não, isso foi permitido por conta da dureza dos vossos corações. Mas nem sempre foi assim. O homem e a mulher, uma vez unidos sacramentalmente, jamais devem se abandonar. Isso é uma revelação religiosa e moral importante para a nossa vida e para a nossa salvação. Então, embora acessíveis, né, pela luz da razão, as coisas que Deus nos revela, elas podem ser conhecidas sem dificuldade, porque nos foram reveladas, nos foram transmitidas com firme certeza e sem mistura de erro. Por isso que nós, né, por isso que a Igreja Católica, ela recebeu de Deus esse tesouro, que é a revelação, né, e ela guarda isso com um zelo extraordinário. A igreja não pode mudar nem transformar absolutamente nada daquilo que foi revelado, porque aquilo que foi revelado é a verdade. Então o mundo pode mudar, o tempo pode mudar, as pessoas podem mudar, mas a revelação que Deus faz de si mesmo e a revelação que ele faz dos homens, ela é imutável, porque ela é a verdade. Tá bom? Eu acho que é isso. E ficamos por aqui hoje, tá bom? Até a próxima.